Ainda em pé, queridos, vamos tomar nas nossas mãos a Bíblia Sagrada e nós vamos meditar por alguns momentos na palavra do Senhor nosso Deus. Abra a tua Bíblia hoje no Novo Testamento. Nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, bem fácil de ser encontrado. É o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. E nós vamos ler a palavra do Senhor do versículo 34 ao versículo de número 39. Evangelho segundo escreveu Mateus, que era um dos discípulos de Jesus, também chamado de Levi. Mateus capítulo 10 e os versículos de número 34 ao versículo de número 39. Glória a Jesus. Você em casa, se tem a Bíblia, pegue-a também, é muito importante. Se não estiver, você está na condução, se você está no local onde não tem a Bíblia, daqui a pouquinho aí na tela vai aparecer o texto para você acompanhar também a leitura juntamente conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Vamos ler, parece que todos já encontraram. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Somente até aqui, vamos nos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes ao templo e aqueles irmãos que nos assistem pela missão online, a palavra do Senhor nesta tarde, nesta noite, já início de noite, vem trazendo ao nosso coração, à nossa memória, um pequeno trecho de um dos ensinamentos, dos discursos que Jesus Cristo fez. Porque os ensinamentos de Cristo, eles eram transmitidos verbalmente. Jesus não parou para escrever cartas, para escrever livros, até porque o seu ministério foi um ministério muito rápido, relâmpago, um ministério de 3 anos e meio, diferentemente do ministério de Paulo, que durou décadas, e Jesus não tinha tempo para perder, para ficar escrevendo. Por isso que depois os evangelistas escreveram sobre ele, e hoje, graças a Deus, temos os textos que contam a palavra de Jesus. Então, os ensinamentos de Cristo, eles eram transmitidos verbalmente, através dos discursos, através das pregações. E mais uma vez aqui, Jesus Cristo começa a ensinar e falar sobre diversos assuntos. Jesus, ele falava sobre relacionamento humano, Jesus falava sobre obediência, Jesus falava sobre perdão, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre diversos temas. Você vai encontrar no texto bíblico Jesus abordando diversos temas, como ensinamento às pessoas. E eu confesso que ao ler esse texto, quando eu estava meditando hoje na Bíblia Sagrada, me veio a sensação que muitas vezes me ocorreu no decorrer da minha vida religiosa. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer numa família cristã. Tem gente que fala que nasceu num berço evangélico, mas até hoje eu não encontrei onde vende um berço com essa marca, berço evangélico, né? Onde tiver eu vou comprar quando nascerem os meus 3 filhos ainda que virão. Oh, glória a Deus! Olha a fé, né? Eu não sei se é fé ou desespero, né? Mas enfim, o que vai acontecer, né? Aí eu vou procurar o berço da marca evangélico. Mas eu tive o privilégio de nascer numa família cristã, então a vida inteira eu ouvi pregações, a vida inteira eu conheci a Bíblia, desde uma visão infantil até uma visão adolescente, jovem, adulta, e todas as vezes que eu me deparava com esse texto, eu ficava surpreso com o seu conteúdo.
Porque, afinal de contas, quando a gente fala de Jesus, o que a gente pensa? Qual é a referência que nós temos de Jesus? Só de coisas boas, só de coisas positivas. Por exemplo, adjetivos para Jesus. Jesus é amor. O que mais que Jesus é? Me ajuda. Jesus é paz. O que mais? Jesus é bondade. Eu não consigo ouvir que vocês estão de máscara, mas enfim, tudo isso que vocês estão falando, coisas boas, não é? Bondade, amor, justiça, que legal. Só que quando eu leio esse texto vem trazendo um discurso diferente. Que Jesus, ao invés de falar, eu sou o amor, eu trago a paz, eu vos ofereço a paz, não a paz que o mundo vou lá dar, né? Todos aqueles textos bonitos que a gente conhece. O texto começa falando o seguinte, Jesus, palavras de Jesus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Misericórdia. Quando você ouve isso, o que você começa a pensar? Você pensa que Jesus tem como intenção trazer o conflito, trazer a guerra, a dissensão, e coisas que ninguém aprova. Quem é que aprova que um filho se levante contra o seu pai? Quem é que aprova, como diz aqui a Bíblia, a filha que se levante contra a sua mãe? Quem que aprova que a nora se levante contra a sua sogra? O genro contra o sogro? Um amigo contra o outro? Ninguém quer isso. Quando a gente lê esse texto, parece que ele tem relação mais com um programa policial da televisão, onde a gente assiste barbaridades acontecendo por aí, assassinatos intrafamílias, assassinatos dentro de relacionamentos familiares, e a gente fica chocado. E aí Jesus de repente fala, eu vim para trazer a espada, eu vim para trazer o conflito. E eu quero dizer para vocês que essa sensação sempre me incomodou, porque eu não consigo acreditar que o meu Jesus, aquele Jesus no qual eu creio, aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, que entregou a sua vida, que simplesmente ele tem prazer que eu fique brigando com a minha sogra. Ou que ele diz, não, eu vim para isso mesmo, para você ficar brigando com seu irmão. Mas aí, eu parei para pensar, busquei a orientação do Senhor, e passei a perceber que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida, não simplesmente com o cérebro. Ela precisa ser lida não simplesmente com os olhos. Ela precisa ser lida com o coração. Porque se você ler as palavras frias, você pode interpretar coisas erradas. Mas quando a gente lê com o coração, e o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, a gente enxerga a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Por que então, pastor, que Jesus vem falando isso? Que Ele veio para trazer dissensão, que Ele veio para trazer briga, que Ele veio para trazer conflito. A ideia que Jesus quer passar, e hoje, o que o Espírito Santo de Deus me inspira a trazer a você que está aqui na igreja, a você que me assiste na sua casa, é que o ato de seguir a Jesus, ser seguidor de Jesus, ser um cristão, esse termo só surgiu posteriormente, nos dias de Jesus ninguém era chamado de cristão. Mas vamos chamar assim para todo mundo entender. O ato de ser cristão, o ato de seguir a Jesus, é um ato de posicionamento. Quando alguém diz, eu vou seguir a Jesus Cristo, essa pessoa, ela está se posicionando. E quando alguém se posiciona, essa pessoa provoca reações. Quando alguém se posiciona com um sim, quem não concorda com o sim, quem gosta do não, vai discordar daquela pessoa. Quando alguém se posiciona, temos que subir,
e alguém é contrário a isso e diz, não, melhor é descer, vai estar sendo gerado um conflito. E não estamos falando aqui em conflito bélico, em conflito armado, em conflito físico, mas eu estou falando em posicionamento de opiniões. Vivemos no Brasil, por exemplo, uma situação onde desde os últimos anos existe uma polarização no país, e essa polarização tem gerado exatamente grandes conflitos. E por que gera o conflito? Porque alguém se posiciona. Alguém diz assim, eu sou favorável a ele. Vocês sabem quem é ele que eu estou falando? Sabem, né? Então tá bom. Eu sou favorável a ele. Tomou uma posição. E quando se toma essa posição, aqueles que concordam, aplaudem, falam, êêê! Mas por outro lado, aqueles que são contra, eles vão se manifestar, você não está certo, não concordo, porque eu não gosto dele, eu quero o outro. E eu estou orando a Deus que Deus tenha misericórdia em 2022, porque para ficar com ele, ou para ficar com aquele outro, só a misericórdia do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, conversa com o amiguinho do lado que ele vai explicar, né? E eu não estou aqui fazendo nenhum posicionamento também, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando alguém diz, eu vou seguir a Jesus, esta pessoa está tomando uma posição. E essa posição, muitas vezes, vai custar caro, vai ser difícil. Porque quando você fala para um amigo, eu sigo a Jesus, se ele é cristão como você, ele vai dizer, oh, que bom, irmão, dá um abraço aqui, que legal. Agora, se ele não é, provavelmente ou possivelmente, ele vai te criticar, ele vai dizer que você está perdendo tempo, ele não vai concordar com as suas atitudes. Quer ver um exemplo simples? Tente convencer alguém que não é cristão sobre a veracidade e a importância do dízimo. E eu vou além, tenta convencer alguns cristãos também, que ainda não se convenceram da veracidade e da importância do dízimo. Se você fala do dízimo para alguém que não conhece a Jesus, a pessoa diz, você é doido. Você trabalha o mês inteiro, você se esforça, ninguém lá foi te ajudar, o dinheiro é suado, o salário é pesado para você ganhar, agora você vai chegar lá na igreja, lá para o pastor, coitado do pastor, não é pastor que paga o pato, o pastor nem está envolvido na história, vai lá chegar para o pastor, para a igreja, e vai dar 10% assim de graça. Você é louco, está errado. E aí vem crítica, vem condenação, vem zombaria. Só que se você é seguidor de Jesus verdadeiramente, e você tomou essa posição, você sabe de uma coisa, podem vir palavras contrárias, mas eu me posicionei, eu estou seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E isso muitas vezes vai custar uma decisão séria. Quando eu pensava no sermão de hoje, eu me lembrei de alguns exemplos bíblicos de pessoas que se posicionaram. Vamos lembrar lá de Josué, livro de Josué, 6º livro da Bíblia Sagrada, no seu último capítulo. Um texto que muita gente conhece, repete de memória e diz assim, né? Que a Bíblia Sagrada fala, vocês hoje escolham o que vocês quiserem, mas o texto que a gente conhece é, eu, né, e a minha casa serviremos ao Senhor. Já ouviu esse texto alguma vez na Bíblia, na vida, sim ou não? A maioria conhece. Em que contexto que é citada essa frase? Josué, depois que ele liderou o povo e chegou em Canaã, dominaram a terra, se estabeleceram na terra, começaram a construir as suas casas, estava todo mundo morando, as famílias ali residindo, todo mundo bem. Só que aí o que aconteceu? O povo começou a se desviar da vontade de Deus. Começou a adorar os deuses pagãos, começou a adorar os deuses daquelas terras, e Josué tomou uma posição, ele chamou a assembleia, ele chamou todo mundo, e disse assim, hoje vocês precisam fazer uma escolha. E qual escolha é essa? Hoje vocês vão escolher, se vocês vão continuar servindo aos deuses mortos, se vocês vão continuar servindo a mentira,
ou se vocês vão servir ao Deus verdadeiro, aquele que nos libertou do Egito, aquele que esteve conosco no deserto e aquele que nos deu essa terra. Escolham o que vocês quiserem. E aí o bonito desse texto, a palavra de Josué: mas eu e a minha casa, nós tomamos uma posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe? Que ele tomou uma posição. Havia situações diferentes, havia opiniões diferentes, mas ele se posicionou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. E aí o povo, né? O povo é povo, né? O povo, de uma hora ele vai para a direita, vai para a esquerda, e o povo todo lá: ah, sim, Josué, nós vamos servir ao Deus verdadeiro, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos guardar os preceitos de Deus, aleluia. Eu estou falando do último capítulo de Josué. Logo em seguida começa Juízes, primeiro capítulo de Juízes, o povo se corrompe. Não é isso, pastor Gabarrão? O povo se perdeu novamente, infelizmente é a tendência do ser humano. Mas o que eu quero dizer com isso? Perceba que houve um posicionamento de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o meu vizinho não concorda, ok. Se a minha família não gostar, ok. Mas eu servirei ao Senhor Deus. Posicionamento. Outro exemplo bíblico, que está lá no livro de Daniel, quando 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, nos nomes babilônicos, nomes hebraicos Ananias, Misael e Azarias, estavam em um determinado lugar onde o rei Nabucodonosor estabeleceu, construiu uma estátua para ser adorada. E a ordem era: quando os instrumentos tocarem, quando o som soar, quando se ouvir o som, todos precisam se curvar ante a estátua que foi feita pelo rei. E o som tocou, e a trombeta tocou, tá, 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 tá. Não sei se é assim, mas tocou uma trombeta. E aí todo mundo se curvou, todo mundo se inclinou. E no meio daquela multidão de pessoas que estavam ali, 3 rapazes ficaram em pé. Imagina, gente, chama muita atenção, se todo mundo se abaixa e só 3 ficam em pé, todo mundo percebe. Falaram para o rei: olha, rei, tem 3 rapazes que não se curvaram, traga-os aqui. Trouxeram até a presença do rei. E o rei disse: olha, foi tocada a trombeta, era para todo mundo se curvar e vocês não se curvaram. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Nós vamos tocar de novo e vocês vão ter que escolher: ou vocês se curvam ou vocês morrem. Aí chegou a hora daqueles 3 jovens terem um posicionamento, uma decisão. E o texto diz que eles falaram o seguinte: olha, rei, nós servimos a um Deus que, se Ele quiser, Ele vai nos livrar das tuas mãos, porque Ele tem todo o poder. Mas ainda que Ele não queira, porque a vontade soberana é dEle, saiba de uma coisa, ó rei: nós não vamos nos curvar. Olha que determinação. Porque hoje a gente vira a página, a gente sabe o final da história. Eles foram livres, eles escaparam da fornalha de fogo ardente ilesos. Mas eles não sabiam qual era o fim da história. Mas eles escolheram uma posição. E a posição que eles escolheram foi essa: eu vou ser fiel a Deus. Se é para viver, sou fiel. Se é para morrer, sou fiel. Só que tem uma grande virtude: aquele que se posiciona com Jesus, o Jesus também se posiciona com ele. Fica com ele até o fim. Tanto é que quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e o rei olhou pelo visor, lá dentro estavam os 3 caminhando, e havia um 4º homem, uma 4ª pessoa. E a 4ª pessoa, segundo a descrição bíblica, era semelhante ao Filho dos deuses. O anjo do Senhor estava lá, guardando a vida dos jovens, porque eles tomaram um posicionamento. Eles assumiram uma posição. E eu poderia dar outros exemplos aqui também. Percebam, por favor, jamais eu quero incentivar você ao conflito. Não quero incentivar que você brigue com ninguém. Não quero incentivar que você fique de mal de ninguém. Que você pare de conversar, vire o rosto, vire as costas, despreze. Não é isso. Porque vida de cristão, testemunho de cristão não é esse. Mas hoje a palavra do Senhor quer dizer a mim e a você: ser cristão é tomar uma posição. Ser cristão é escolher um lado. O cristão não pode ficar em cima do muro. Eu conheço pessoas
que elas têm por personalidade, querer agradar a todo mundo. Então agrada a todo mundo, agrada esse, agrada aquele, agrada outro, sorri para esse. Não, nós precisamos estar de bem com todas as pessoas. E eu quero dizer para você, na vida religiosa, se você tentar agir assim, você vai cair da fé. Você não vai agradar a Deus, porque na vida religiosa, na vida espiritual, só existe uma posição correta. Não dá para você agradar a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Não dá para você estar diante do Senhor e diante das coisas deste mundo ao mesmo tempo. Não dá para você ficar de uma forma metafórica, figurativa, você ficar com um pé, com os pés abertos, as pernas abertas e um pé dentro de cada canoa. Imaginem 2 canoas e você ficar com um pé dentro de cada uma delas. Você pode até se equilibrar por alguns momentos, mas daqui a pouco você vai cair, porque não dá para se sustentar. Não dá para você continuar querendo agradar a todo mundo e querendo agradar a Deus. Ou dizer, não, eu sou cristão, mas sabe de uma coisa? É que é desse jeito, é daquele jeito. Ouvimos ontem um sermão que falou algo referente a isso também. Quando a gente deseja agradar o mundo, agradar a todo mundo, vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma posição. Que a tua família vai falar assim, olha, você precisa fazer isso conosco, a gente acende vela todo ano. E aí você vai ter que falar para eles, amo muito vocês, respeito a fé de vocês que é diferente, mas me desculpe, eu não vou acender vela. Ainda mais para São Raimundinho, que não tem, né, nem fama ele tem, se fosse famoso ainda, né? Mas não tem nem fama. Mas a gente não acende para nenhuma. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Vai ter um dia que você vai ter que falar para a tua família, olha, com todo o respeito que eu tenho a vocês, ou para os amigos, né? Com todo o respeito que eu tenho a você, eu não vou com você para este lugar. Eu tenho que tomar uma posição. Vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma posição, você que está aqui na igreja presencial e você que me assiste em casa, vai ter que ter uma hora que você vai ter que tomar uma posição e falar, eu vou me batizar. Ah, mas a minha família não gosta, se eu me batizar minha mãe vai ficar triste, meu pai não vai gostar, meus irmãos não vão falar comigo. E por favor, mais uma vez eu reitero, não estou aqui incentivando ninguém ao conflito, não estou incentivando ninguém a desobedecer, não é nada disso, mas eu estou dizendo para você que vai ter um momento que você vai ter que tomar uma decisão, vai ter um momento que você vai ter que posicionar-se, como relacionamentos são assim. Essa história de ficar, tem muita gente que gosta, mas vai ter uma hora que esse ficante vai ter que tomar uma decisão, e normalmente quem cobra isso é a mulher, né? Normalmente, porque o homem normalmente ele, vamos levando, tá legal, e ainda bem, graças a Deus que existem as mulheres, que colocam as coisas nos eixos, que põem caráter, né? Que diz, vamos parar com essa bagunça, e a mulher chega para o ficante dela e fala assim, escuta, como é que é? Vamos ou não vamos? É casamento ou não é casamento? Vamos assumir ou não vamos assumir? Não é assim? Quando não o pai, né? A hora que o pai chama o rapaz, misericórdia, né? Vamos almoçar lá em casa hoje, vai lá, chega lá o pai com a cara de bravo, igual o presbítero Arnaldo, assim, aquela cara de bravo, né? E olha feio, escuta, aquela pergunta, gente, essa pergunta faz a perna da gente tremer, quem é homem sabe disso, quem já passou por essa, sabe disso, Wesley, né? Escuta, rapaz, quais são as intenções que você tem com a minha filha? Né? Essa pergunta aí, ela mexe com a gente, né? E aí você fala, não, seu fulano, as melhores, eu quero, então tá bom. Você tem 6 meses para casar com a minha filha. 6 meses? É, porque tem que tomar uma posição. Vai enrolar a menina até quando? Eu sei que você já está morando escondido há 3 anos. Ou você acha que pai não sabe? Gente, aqui ó, que pai não sabe, que mãe não sabe. Você que tenta fazer as coisas aí sem pai e mãe saber, viu meninada? Vocês acham que pai e mãe não sabem? Pai e mãe tá ó, enquanto você vai com milho, ele já voltou com o bolo de fubá. É assim, a coisa é rápida. Então, amados, hoje o que a palavra do Senhor vem trazendo a nós é uma explicação para esse texto, para que você entenda que Jesus não quer que ninguém brigue.
O prazer de Jesus não é nora brigando com sogra, não é irmão se estapeando, não é pessoas chegando a vias de fato. Não, esse não é o prazer de Jesus. Mas Ele está dizendo através dessas palavras que vai ser necessário um posicionamento se alguém quer seguir a Jesus. E o texto continua falando sobre isso, lá no versículo de número 38, que diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Tem que tomar uma posição, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Ah, mas o meu coração deseja fazer aquelas coisas. Mas se não é vontade de Deus, você vai ter que falar não. Ah, mas eu não resisto, eu sou atraído muito facilmente por relacionamentos novos. Você tem que parar com isso. Ah, eu sou muito atraído pelos vícios. Vai ter que parar com isso, vai ter que tomar uma decisão. Ah, mas é meu primo, meu chegado, meu amigo. Vai ter uma hora que você vai dizer, não dá. Ah, mas isso aí é da minha natureza, eu não consigo controlar, é algo que está dentro de mim. Olha, se está fora da vontade de Deus, você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que falar sim ou não para Jesus. Não dá para ficar andando com Jesus como ficante. Ah, eu vou ficando com Ele, com Jesus. Não, Jesus não quer ficante, Jesus quer compromisso de verdade. Jesus quer que você um dia diga, Senhor, eu estou rejeitando o mundo e eu estou abraçando a Jesus Cristo. É posicionamento, é tomar uma posição. Eu me preocupo muito porque eu vejo hoje em dia cada vez mais os crentes preocupados em agradar aos outros. Vejo pessoas preocupadas em agradar a sua família, e é importante que você agrade a sua família dentro do que é correto. Pessoas preocupadas em angariar amigos e agradar todo mundo. Não, eu não posso ficar de mal com ninguém. E eu não estou falando em ficar de mal, mas eu estou falando que vai ter uma hora que você vai ter que se posicionar. E nesta hora, Jesus Cristo está falando, olha, provavelmente, talvez a sua sogra não goste. Talvez a sua nora não goste. O seu pai, a sua mãe, talvez não vai gostar. Os seus amigos vão te dar, vão fazer comentários em relação a você, depreciativos. A sociedade não vai gostar de você. Você já percebeu como nós evangélicos somos vistos pela sociedade com maus olhos? Pessoas não gostam de crente, porque crente não pode, crente é proibido, crente não é inclusivo, crente não abraça todo mundo, crente não aceita a modernidade, crente não aceita o que acontece na sociedade. Mas essas mesmas pessoas que nos criticam, na hora que o sapato aperta, na hora que eles estão passando dias difíceis, eles vão falar para você, olha, por favor, leva o meu nome lá na igreja para orar, para que Jesus me ajude, porque eu sei que você é crente, porque eu sei que você vai na igreja. Então essa diferença existe. Nós somos odiados voluntariamente por este mundo, e Jesus falou que seria assim, e Ele ainda diz, quando isso acontecer, fique feliz, porque isso aconteceu com os profetas no passado, não gostavam de profeta. Quem era profeta era criticado, era zombado, era mal visto. Veja a história de Elias, veja a história de João Batista. João Batista foi morto. Veja a história de Isaías, veja a história de Amós, veja a história de Jonas, o próprio Jonas, com todos os erros que ele tinha, mas na vida profética sempre foi uma vida de rejeição. Hoje, o que o Senhor fala para mim e para você é, precisa tomar uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para eu ficar tocando na igreja e tocando na balada ao mesmo tempo. Não dá. Ou eu toco na igreja, ou eu toco na balada. Não dá para fazer as duas coisas. Graças a Deus, pelo que eu saiba, nenhum músico aqui está tocando na balada. Que se tiver, ai, aí deixa para mim. Eu sei que eles não fazem isso, mas é só um exemplo que eu estou dando. Não dá para você servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo, não dá. Não dá para você querer agradar Jesus e agradar todos os seus amigos, não dá. Não dá para agradar Jesus e agradar toda a sua família, não dá. Vai ter momento que a resposta vai ser não. Vai ter momento que você vai discordar, e quando houver a discordância, possivelmente vem o conflito.
virarem a cara para você, não quererem conversar mais com você, te tirarem do grupinho. E olha, eu não estou falando só de fora da igreja não, viu gente? Estou falando de dentro de igreja. Às vezes você fala uma situação, você apresenta uma situação que é bíblica, e que deve ser seguida, mas porque o grupo acha que aquilo não é legal e não deve ser seguido, então você é, hoje em dia é assim, né? Excluído do grupo do WhatsApp. Do nada tiram o seu nome de lá. Aí você fala, mas ué, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu só falei que a gente precisa orar mais, e o pessoal não gostou que eu falei que precisa orar mais. Perceba, tomar um posicionamento vai trazer consequências. Pastor exerce uma função onde necessariamente, na minha humilde opinião, para ser um bom pastor, vai precisar tomar posicionamentos. O pastor é ótimo quando ele fala sim para a gente. Quando o pastor fala sim para tudo que você pede, maravilha. Quando o pastor não te exige nada, maravilha. Quando o pastor não cobra você, maravilha. Você quer ver as pessoas ficarem de cara virada comigo? É um dia eu convidar alguém ali no gabinete, ou mesmo aqui, e de repente dar uma orientação de correção. E falar assim, olha, não faça isso, não é um bom papel de cristão. Não haja dessa forma. Ou então exigindo alguma coisa, você precisa fazer isso, pronto, aí eu me transformo. Do pastor mais legal do mundo, do pastor que conta piada, que faz a gente rir no sermão, do pastor que tem que estar sorrindo, do pastor que sempre é amigo, eu me transformo de uma hora para outra no pastor chato, no pastor incompreensivo, no pastor que exige demais, no pastor que ele quer de mim. A função pastoral é assim. Mas desde o dia que me convidaram a assumir a função pastoral, porque ninguém me obrigou, eu fui convidado e aceitei a nomeação e recebi a unção. Eu sempre me convenci do seguinte, eu nunca quero ser o pastor bonzinho. Porque o pastor bonzinho é aquele pastor que não tem posicionamento. É o pastor que a pessoa fala, vamos para a direita, ah sim, direita. Não, agora esquerda, não, esquerda. Vamos subir, vamos descer. Ai, mas pastor é tão legal, né? Poxa, que pastor bonzinho. Eu sempre decidi isso, pastor Gabarron, nunca serei um pastor bonzinho. O que eu quero ser é um pastor firmado na palavra de Deus. Um pastor que tenha posicionamento. E o dia que eu precisar falar sim, eu vou falar sim. Dia que eu precisar falar não, eu vou falar não. Mas não quero falar isso de mim. Eu quero falar fundamentado na palavra de Deus. Porque daí eu sei que eu tenho uma base que me dá sustentação daquilo que eu estou falando. Mas não se preocupe, eu nunca vou ser o pastor ruinzão, tá bom? Não vou ser o bonzinho, mas também não vou ser o ruinzão jamais. Porque não é da minha índole. Minha índole é o respeito, minha índole é o diálogo naquilo que a gente pode fazer. Encerrando o sermão de hoje, que parece sermão de ceia, né? Não estou ouvindo nenhum aleluia hoje, misericórdia. Cadê o povo do aleluia? Foi embora? Tem uns aleluia aí, né? Pingando por aí, né? Ainda bem que não tem visitante hoje, tem? Se tiver, misericórdia, ele vai voltar para casa e falar, eu não vou naquela igreja mais não, o pastor fala coisa muito dura. Não, mas volte, viu? Tem sermões que são maravilhosos, e esse também é. Mas é um sermão de orientação, dizendo a você, tome uma posição, você é do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ficar jogando em dois times, não dá para torcer pelo Palmeiras e o Corinthians ao mesmo tempo, lamento. Vocês amigos corintianos, amo vocês, mas eu não vou torcer pelo Corinthians. E vocês que são corintianos me amam, mas não vou torcer pelo meu time, eu sei, faz parte. Mas a gente se encontra na Copa do Mundo, todo mundo torce pelo Brasil, ai que beleza, né? A gente se encontra aí. Precisamos tomar uma posição. Jesus não veio para agradar ninguém, Jesus veio para ensinar um posicionamento. E a minha posição, a tua posição, é estar na presença do Senhor Jesus. Independente do que aconteça, vou ganhar dinheiro, estou na minha posição com Cristo. Vou perder dinheiro, não saio da minha posição. Tenho muitas pessoas me abraçando, estou na minha posição. Todo mundo me abandonou, eu continuo na minha posição. Porque eu sei que enquanto eu estiver com Jesus, Jesus também vai estar comigo. E se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Vamos mudar o versículo para a versão que é muito conhecida. Primeira pessoa do plural, qual é? Se Deus é por nós, então tome uma posição.
Escolha de que lado você vai estar. Você em casa, escolha de que lado você estará. Eu já escolhi o meu lado. Não importa o que aconteça, eu estarei na presença do Senhor Jesus. Que você tenha essa decisão e se posicione para ser mais do que vencedor por aquele que nos amou primeiro. Aplauda Jesus, é a palavra de Deus para nós nesta noite.